pessoal, boa tarde então, né? Os que já estavam conosco, sejam bem-vindos novamente, e os novos que estão chegando, né, sejam acolhidos juntamente com o pessoal que está pela internet conosco. O que nós vamos tratar hoje e amanhã? Então, nessa parte da tarde, nós vamos tratar do CIOPS, que é o encaminhamento das informações dos serviços públicos de saúde, né? Até um período atrás, ele era anual encaminhado. Agora é bimestral e tem uma série de travas caso isso não seja encaminhado. Em contrapartida, na educação, o CIOP também passou a ser bimestral, que era anual. Hoje, a maior parte dos sistemas de informática está apto para importar essas informações para dentro desse sistema do governo federal, sem a digitação manual. Mas nós não podemos confiar e temos que entender que informação está sendo encaminhada para não ter surpresas futuramente, né? Essa apuração desses dados encaminhados que vai gerar os gastos, o percentual de gastos na saúde. Como vocês estão num primeiro ano de mandato, e além de estar no primeiro ano de mandato, criando um orçamento novo, criando um PPA novo, o que deve se atentar quando você vai trabalhar com essas peças orçamentárias nesse sentido? Que essas peças que vocês estão criando, o orçamento, ele tenha compatibilidade com os dados que são necessários para atendimento do CIOPS e do CIOP. Por quê? Porque se eu não tiver uma divisão de unidades orçamentárias correta da maneira que o CIOPS pede ou que o CIOP pede, eu não vou conseguir que essas informações sejam importadas. Então, eu tenho que começar a efetuar digitações para ajustar isso. Um dos exemplos, por exemplo, no CIOP da educação, é caso eu não tenha a distribuição entre ensino fundamental, ensino infantil, ensino especial, né, para ter o fechamento dessas despesas de acordo com as matrículas realizadas em cada uma dessas modalidades, que nós veremos amanhã. Então, primeira coisa para facilitar a vida de vocês, via uma importação, é que a estrutura orçamentária das peças orçamentárias de vocês estejam compatíveis com as informações que devem ser encaminhadas dentro desses demonstrativos de gasto da saúde. Então, são alguns módulos que nós vamos ver a respeito do CIOPS hoje, e amanhã nós trataremos do CIOP. Então, CIOPS... quais são as informações gerais? Sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, né? É com esta base que vocês tenham que ter o encaminhamento para o Ministério da Saúde. Outro cuidado que deve se ter em cima dessas informações é só efetuar o preenchimento, apesar do prazo ser curto, 30 dias após o encerramento do bimestre, encaminhar essas informações somente após o SINAEM encaminhado. Porque se eu não fechar as fontes do SINAEM, por exemplo, eu tenho valores de recurso livre que eu teria que ter depositado na saúde. E eu fecho o CIOPS antes do encaminhamento do SINAEM. Quando eu fechar o SINAEM, vai dar divergência nas fontes do CIOPS. Então, o que acontece? Todo mundo encaminha o CIOPS para cumprir o prazo e muitas das vezes deixa o SINAEM para trás. Sendo que a metodologia teria que ser o contrário. O Ministério deve ter a mesma informação que o Tribunal de Contas. E hoje, como nós temos uma ferramentinha básica de consulta, eu posso entrar no portal de transparência do município e buscar o relatório de gasto na saúde. Aí eu entro no Tribunal de Contas, busco o relatório de gasto na saúde no tribunal daquele município. E eu vou no Ministério e no site do Ministério eu tiro a cópia do CIOPS. Então, os três têm que estar
igualzinho. E para ministrar o curso, agora facilitou para a vida de professor, porque você começa a tirar exemplo da internet e de portal de transparência. Então, ontem à noite eu olhei alguns portais no que diz respeito ao seguinte: entregou o CIOPS? Entregou. Então, esse município eu vou verificar todo. Buscava no Tribunal de Contas e buscava no portal do município. No portal do município e no tribunal estavam iguais. Então, 2 municípios que eu consultei, um tinha 21,7% e o outro tinha 23% de gasto em saúde. Mas quando eu dou de cara com o CIOPS tinha 16% de gasto. Então, de uma maneira ou outra, faltou alguma informação ser preenchida na despesa destes dados que foi encaminhado para lá. Então, o que é o correto? Quando eu me deparo com esta situação, o que eu tenho que efetuar? Excluir o CIOPS e encaminhar ele novamente. Por isso que essas ferramentas de importação dos sistemas estão facilitando a vida. Porque vamos falar bem o português correto aqui. É um inferno você digitar todas aquelas informações manuais. E a maioria dos sistemas não tem um relatório próprio para preencher o CIOPS e o CIOP. Você tem que criar de 4, 5 relatórios, buscar informação para juntar toda ela para fechar. Por exemplo, preenchimento da receita, o anexo 2. Na despesa eu tenho que ter um relatório de despesa por subfunção, tem que ter um relatório da despesa por unidade orçamentária, por rúbrica orçamentária. Eu tenho que montar relatórios nesse sentido. E as informações não são básicas. Eu tenho que ter, por exemplo, na despesa, prevista, empenhada, liquidada, paga e o saldo a realizar, né? Então, o CIOPS é um sistema informatizado, operacionalizado pelo Ministério da Saúde, instituído para coleta, recuperação, processamento, armazenamento, organização e disponibilização de informações referentes às receitas totais e às despesas com ações e serviços públicos na saúde. Por que é desta maneira aqui? Receitas totais e a despesa com ações em saúde. Porque a emenda constitucional 29 fala que o município tem que gastar no mínimo 15% da sua arrecadação. Então, o cálculo desse percentual de cada município é com base neste 100% da arrecadação lançado aqui. Então, eu tenho que cuidar também, quando encaminho essa receita, para que a receita do município esteja toda lançada. Às vezes a gente se depara com algumas situações o seguinte: determinado município tem o costume de lançar a receita uma vez por semana, ou lançar a receita no final do mês. Teria que ser igual um banco, diariamente, fechando diariamente o caixa, até por causa do portal de transparência. Então, quando eu não fechei o AM e informo o CIOPS, pode ocorrer de ter ficado receita sem lançar. E no atendimento, quando eu diminuo a receita, aumenta o índice de gasto em saúde. Então, se eu tiver, por exemplo, uma receita de repatriação do ICMS, que ficou sem lançar lá no município, 15% daquele valor era para a saúde. Então, a partir do momento desse lançamento, se eu trabalhar para fins gerenciais com esse aspecto, eu não vou atingir o 15% gasto. É muito raro hoje nos municípios que a gente vê o gasto em saúde ser considerado como se fosse um câncer no município, né? Porque é um saco sem fundo, como se diz. Quanto mais você tem de dinheiro, mais você gasta na saúde e numa qualidade ruim, né? Eu tive um professor numa pós-graduação que eu fiz lá em 2004 e ficou gravado na minha cabeça o que ele falou. Uma pessoa especialista em saúde, que ele disse o seguinte: qualquer gasto acima de 18% em saúde, na aplicação da saúde, é um dinheiro mal gerido. Tem gargalos que estão sendo mal gastos. E esse sistema, a partir do momento que ele virou bimestral, ele, além de informação para o Ministério, porque tem contadores, prefeitos, pessoas que a gente fala, que entendem isso só como burocracia, que o Ministério nunca vai mexer com isso, que se entregar perfeito ou errado é a mesma coisa para o Ministério. Não é bem assim. Porque
uma das coisas que é analisada é se o índice está sendo gasto corretamente.